mas outro agitador bolsonarista que foi citado em depoimento, dessa vez citado no depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. Ele cita em seu depoimento o Figueiredo, né, que é o neto do ditador que a gente estava citando aqui agora, Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan, neto de João Figueiredo, né? Ele é citado pelo Freire Gomes, em seu depoimento da PF, como um agitador do golpe, e ele era um dos que, segundo o Freire Gomes, aguardavam um sinal positivo do Exército para colocar esse plano golpista em marcha. Né? O Paulo Figueiredo, ele foi afastado da Jovem Pan depois de uma série de fake news, enfim, inclusive a Jovem Pan agora acabou de ter verbas publicitárias do governo federal cortadas por causa disso, né? Anda meio sumido por aí, mas ele foi, sim, um dos principais agitadores do processo golpista, inclusive a sua última aparição foi ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, né? Numa entrevista para a Fox News, a emissora de extrema-direita. Mas vamos reproduzir aqui o trecho em que o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, cita o Paulo Figueiredo como um dos agitadores do golpe. Diz o seguinte aqui, abre aspas, indagado se considera lícito oficiais da ativa das Forças Armadas emitirem manifestações políticas como a descrita na carta do comandante do Exército de oficiais superiores da ativa ao Exército Brasileiro, o Freire Gomes respondeu que não é permitida qualquer manifestação política a oficiais da ativa, que havia preocupação de evitar pronunciamentos políticos dentro da força e ataques pessoais aos integrantes do alto comando. Que tal fato pode ser exemplificado com a divulgação do Informex número 041, de 16 de novembro de 2022, quando se começou a verificar ataques externos aos comandantes do Exército e integrantes do alto comando. Que esse movimento provavelmente veio de fora, que primeiramente tentaram convencer os comandantes a aderirem ao plano de golpe de Estado, que posteriormente, após verificarem que os comandantes não iriam aceitar quaisquer atos atentatórios à democracia, começaram a realizar ataques pessoais, inclusive ao depoente, que se recorda que recebeu ataques pessoais e calúnias do economista Paulo Figueiredo por não ter aderido a uma tentativa de golpe de Estado, que ele possivelmente estava atuando no interesse das pessoas que queriam uma ruptura institucional no Brasil. Então, esse é o trecho aí do depoimento do Freire Gomes. Posso fazer uma consideração rápida sobre isso, porque eu conheço muito bem o Paulo Figueiredo, como vocês sabem. Eu trabalhei na Jovem Pan em 2022, num programa em que éramos eu e ele discutindo. É um dos sujeitos que sem nenhum caráter, que a gente pensa no sujeito mau caráter, multiplica por 3 e ainda você não chega ao que é o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é um sujeito que pediu guerra civil ao vivo na Jovem Pan. Meus queridos e minhas queridas, ele não pediu simplesmente o golpe de Estado. Nessa pressão ao qual o general Freire Gomes está se referindo, ele estava na Jovem Pan e começava a criticar as famílias dos generais que não quiseram aderir ao golpe, as famílias do Freire Gomes, a família do Brigadeiro Batista. No próprio depoimento do Brigadeiro Batista, ele diz que o filho dele, que o parabeniza pelo seu último dia como comandante, ele é submetido a diversos ataques das milícias bolsonaristas. E quem faz isso? General Braga Neto. General Braga Neto chega para o Paulo Figueiredo e dá a senha. E o Paulo Figueiredo, morando na Flórida, diz que esses generais são melancia, vermelhos por dentro e verdes por fora. E começa a desferir diversos ataques, a colocar apelidos. O próprio tem um print de um WhatsApp do general Walter Braga Neto, mandando um Cala-Boca Batista, que era um personagem do Jô Soares, que o Jô Soares falava com ele dizia Cala-Boca Batista, e colocando o Brigadeiro Batista como sendo esse personagem, muito desrespeitoso, e não só isso, fazendo pressão para que eles aderissem ao golpe. Qual era o papel do Paulo Figueiredo? Pressionar na Jovem Pan, uma audiência gigante, ele, Paulo Figueiredo, com 1.300.000 seguidores nas suas redes sociais, fazendo essa pressão calhorda. Lembrando que Paulo Figueiredo é o sujeito que já foi preso na Flórida por desviar recursos públicos do Hotel Trump. Olha que hotel, né, Ana? O Hotel Trump, onde ele era o gestor. Foi acusado de emitir notas falsas e aí embolsar dinheiro com notas falsas e de desviar dinheiro do Banco de Brasília, de empréstimos que vinham, inclusive, de fundo de pensão, dinheiro público. Esse sujeito é o sujeito ilibado que pregava a guerra civil do ar-condicionado lá de Miami, na Flórida, dizendo, vamos fazer guerra civil no Brasil, e ele tranquilamente lá. Precisa ser preso.
tem que ter o devido processo legal? Tem. Como que ele vai ser preso e deportado? Aí eu vou dar para o caminho das pedras e já passar para você, Ana. Nos Estados Unidos existe o crime de sedição. O crime de sedição é previsto quando qualquer cidadão ele prega o fim do Estado, né, ou uma guerra civil. Foi o que o Paulo Figueiredo fez no âmbito brasileiro. Então, esse é o crime análogo. E até agora, o Supremo Tribunal Federal, alô, Alexandre de Moraes, ainda não pediu a extradição com base no crime de sedição. Pediu com base no crime de injúria. Com o crime de injúria não vai acontecer, porque foi a mesma coisa com o Alan dos Santos. O que fez o Alan dos Santos, meus queridos e minhas queridas? Ele pediu refúgio. O refúgio é o pré-asilo. Tem duas figuras, né, de asilo nos Estados Unidos. O asilo propriamente dito e o refúgio. E enquanto você está em estágio de refúgio, seu processo está sendo analisado, você não pode ser extraditado, é a lei americana. Provavelmente Paulo Figueiredo também pediu refúgio. Qual é a exceção à regra quando você está no refúgio? Exatamente o crime de sedição. É disso que a gente está falando, e eu estou falando em termos técnicos. Então, esse calhorda, esse criminoso do Paulo Figueiredo, para ser preso, precisa de um pedido de extradição do governo brasileiro, alegando o crime de sedição. Paulo Figueiredo está diretamente envolvido na tentativa de golpe. Paulo Figueiredo pediu guerra civil, pediu, ou seja, o sangue de brasileiros morando na Flórida, e precisa ser responsabilizado. Foi um instrumento do Bolsonaro e um instrumento de Walter Braga Neto para difamar esses generais, para difamar esses brigadeiros que não quiseram dar o golpe de Estado. É um dos maiores criminosos brasileiros à solta pelo mundo. Desculpa me estender, Ana, mas eu precisava falar desse sujeito, desse canalha chamado Paulo Figueiredo. Não, é isso. O Freire Gomes, ele diz no depoimento dele, né, que o Paulo Figueiredo atuava pelo interesse de pessoas que queriam uma ruptura. Ele teve uma ação coordenada com aqueles que ficavam ali quebrando a cabeça de como seria esse golpe. Ele seria uma espécie de agitador até, né, do golpe, o agitador das redes, que é a parte importante. Sem isso tudo, não teria havido um 8 de janeiro, uma capacidade de mobilização de tantas pessoas. Você falou dos Estados Unidos, né, tipo, muito parecido com 6 de janeiro, durante a diplomação também ali, não foi da posse, né, mas foi a diplomação do Biden. Eu acredito que existam formas e que isso está nesses processos aí, de que essas pessoas também sejam responsabilizadas, porque elas tiveram responsabilidade nessa tentativa de golpe de Estado. É um triunvirato de blogueiros de Bolsonaro que mora na Flórida. Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e esqueci o nome do terceiro, tá vendo? O Ivan, Estou tentando lembrar também. Daqui a pouco eu lembro o terceiro. É bom que se esqueça mesmo, mas é preciso que ele seja responsabilizado. Eu lembro bem do Alan dos Santos e do Paulo Figueiredo também. Não, tem um terceiro também que daqui a pouco, cujo nome eu vou lembrar daqui a pouco, mas são os blogueiros que incitaram a violência. Daqui a pouco eu lembro e falo o nome do terceiro, mas o principal deles é o Paulo Figueiredo, o neto do último ditador, e ele precisa ser responsabilizado. Vamos seguir, Ivan. Você está falando do Constantino? Não. Constantino, obrigado, Ana. Rodrigo Constantino. Esse é o triunvirato. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Esse triunvirato era o triunvirato da agitação. E Constantino, que recentemente falou que quer fazer delação, né? Ele soltou uma dessa recentemente, numa live. Mas, enfim, vamos para a próxima. É o neto. O Antônio está perguntando se é o neto do João Figueiredo. É exatamente, é o neto calhorda do João Figueiredo.